no Senhor, sobre descansar no Senhor, sabe? E esse versículo me fez lembrar sobre algumas coisas que eu passei, sabe, no Senhor, sobre experiências com o Senhor. Eu lembro que na altura que eu li esse versículo, sei lá, muitos anos atrás, não que eu não tenha lido ele há um tempo, mas tipo assim, li com atenção, li, meditei sobre, orei sobre. Nessa época, eu estava aprendendo sobre provisão do Senhor. Eu tive até umas experiências assim, de ver o cuidado de Deus, sabe? De ver Deus zelando, Deus cuidando. E ao ler isso me chamou muita atenção, porque o que fala? Fala de um momento em que Elias estava num ribeiro, ou num riacho, dependendo da tradução, e ele só foi lá porque o Senhor o levou para lá. Então Deus levou Elias para lá, e depois de um tempo, Deus permite que o riacho acabe a água. Então pensa, o contexto tá seca no país todinho. E aí do nada, Deus leva ele para um lugar onde tem água, cuida dele com essa água, né? No sentido de, independente da situação que está ao redor, sabe? Deus quis cuidar de Elias. Deus zela por aqueles que ele tem um apreço, sabe? A Bíblia fala que a chuva chove sobre os ímpios e sobre os justos, o sol nasce sobre o ímpio e sobre o justo, sabe? Mas existe um cuidado de Deus especial quando Deus quer zelar por alguém, sabe? Quando Deus quer demonstrar essa característica dele, esse cuidado dele, sabe? Essa provisão dele. E aí Deus estava cuidando de Elias dessa forma. Do nada a água acaba. E aí o que me chama a atenção é o versículo seguinte que diz: então veio a palavra do Senhor a Elias. É tipo uma coisa que me chama a atenção. Por que Deus não falou enquanto ainda estava com água, sabe? É como se fosse um processo e uma palavra. Um processo e uma palavra, sabe? Eu sei que eu tenho ouvido... tem uns caras ali com moto. Aqui tem um campão aqui, tem uns pessoal aqui fazendo tipo motocross. Mas enfim, eu tenho ouvido nesses últimos tempos algumas pessoas, e até vieram até mim, algumas pessoas mais de uma vez falar assim: o que o Senhor tem compartilhado com você, o que Deus tem falado com você, sabe? E de início não fazia muito sentido isso. Por um lado eu acho importante, talvez não faça sentido para algumas pessoas que estão ouvindo, mas por um lado eu acho importante, legal a intenção, só que por outro eu vejo que nós temos sido levados a um lugar de dependência das pessoas, sabe? Eu acredito que nós temos que auxiliar uns aos outros, exortar uns aos outros, partilhar uns com os outros, sabe? Ter esse cuidado uns com os outros. Eu não desacredito disso. Só que eu acredito na necessidade e a importância de se ter um particular. Como assim? De você mesmo receber uma palavra do Senhor, sabe? Então, diante disso, quando você vê essa palavra e você vê Elias dizendo, e você vê na Bíblia dizendo, então veio a palavra do Senhor, você vê que Deus esperou uma circunstância e Deus falou com o próprio Elias. E veio uma palavra nova, e veio uma direção nova, sabe? E era uma palavra para aquele tempo. Para o tempo em que a água tinha acabado. Tipo, eu não estou querendo dizer com isso que como se fosse uma pregação daquele estilo, tipo, a água acabou na sua vida, a fonte acabou na sua vida, então Deus não sei o quê. Não quero dizer nada. Eu só estou dizendo que o Senhor, Ele espera momentos específicos para se manifestar para nós, mas nós precisamos estar num lugar que o Senhor quer que a gente esteja, sabe? Colocar a nossa vida
à disposição de Deus, no sentido de se deixar ser conduzido por Ele, deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar, deixar Deus cuidar da gente. E quando Deus permitir que essa fonte se cesse, a gente está atento para o próximo passo, sabe? Para que o Senhor está preparando para a nossa próxima etapa, para a nossa próxima fase. Deus não é um Deus de extasiar, Deus não é um Deus de paralisar, Deus é um Deus que trabalha por processos, por fases, sabe? Então, eu queria deixar essa palavra com vocês e, enfim, essa palavra não é uma coisa que eu vou falar para todo mundo, por isso eu só coloco para algumas pessoas verem, mas eu queria que você refletisse sobre isso, sobre se você nessa fase da sua vida se encontra no lugar que Deus quer. Em lugar eu digo conforme o que o Senhor quer para a sua vida, conforme o que você acredita que o Senhor quer para a sua vida, que você tem entendido do Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem falado para você. Porque Elias estava lá porque Deus conduziu ele antes para lá. Mas o quanto a gente está também disposto a ouvir uma nova palavra, sabe? O quanto a gente está atento a essa nova palavra.